bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou compartilhar algumas informações extremamente importantes sobre a grande mudança planetária que está acontecendo entre os anos de 2025 até 2027. Essa é a parte 1 de uma série de vídeos que eu vou fazer com esse tema, e eu faço isso com duas intenções. Uma delas é ajudar as pessoas que estão perdidas, querendo entender o que está acontecendo. E a segunda coisa é oferecer ferramentas práticas para a gente poder se movimentar através dessas grandes mudanças com mais consciência, com mais presença, para que a gente faça escolhas melhores. Então, isso é parte de uma intenção de contribuir de verdade. Eu sou terapeuta, eu trabalho como terapeuta há 26 anos, e como terapeuta eu trabalho com algumas técnicas. Uma delas, que eu venho estudando seriamente desde 2011, é a astrologia. O que eu vou compartilhar nesse vídeo são informações sobre esse momento planetário dentro do ponto de vista astrológico. Tá? Eu dei uma vivência no dia 27 de dezembro, onde eu fiz todo antes da vivência, obviamente, né? Eu fiz todo um trabalho de pesquisa histórico, porque quando a gente olha a história em determinados períodos, fazendo pontes, fazendo associações com esses aspectos astrológicos, a gente entende com mais clareza o que acontece. Então, lembre, a minha base é como terapeuta. E como terapeuta, eu faço isso com os meus clientes. Eu olho a história deles, eles compartilham a história, e a história é excepcionalmente importante. Por quê? Padrões se repetem na nossa história individual e na nossa história coletiva. Tá? Eu fiz uma série de anotaçõezinhas aqui. Lembrando, esse vídeo é a parte 1. Eu vou trazer outros vídeos na sequência, para também não ficar um vídeo muito longo, e para ajudar a organizar as informações de uma maneira que fique mais fácil para todo mundo entender e digerir o que eu estou compartilhando. Beleza? Então, olha só. Para início de conversa, a astrologia fala sobre potencialidades. Tá? Então, eu uso muito a astrologia com os meus clientes. Por quê? Porque me dá acesso ao mundo interno deles, me dá acesso a entender como é que essa psique funciona, e ao ir trazendo luz de consciência, a gente começa a poder utilizar esses potenciais de uma maneira mais consciente e mais direcionada para a vida funcionar, para a vida andar. A nível coletivo também é potencial. Porém, a gente tem um nível de escolha que fica mais diluído em termos dos movimentos sociais e dos movimentos coletivos todos que estão acontecendo. Esses 3 anos são 3 anos de profundas mudanças em toda a estrutura da vida como a gente conhece. A nível de estrutura financeira, econômica, e eu vou falar disso ainda nesse vídeo, em estruturas sociais, em estruturas políticas e geopolíticas, em tudo, como a gente conhece a vida. E é lógico, em períodos de grandes mudanças, isso aciona muitos medos. Por isso, eu falei desde o início do vídeo, ferramentas para lidar com aquilo que a gente precisa lidar, especialmente com as nossas oscilações emocionais. Beleza? Então, me lembrei. Já curte o vídeo, isso vai me ajudar aqui a divulgar mais o canal, e se está interessado nessa informação, segue o meu canal e traz as perguntas que você tiver sobre os temas que eu estou compartilhando aqui, beleza? Então, quando a gente fala de astrologia, gente boa,
a gente está falando de um estudo simbólico, energético, que atua através de arquétipos. Então pense o seguinte, ó, num mapa individual tem os aspectos individuais, tem os aspectos sociais e tem os aspectos coletivos, beleza? Então, quando eu trabalho com os meus clientes, é astrologia psicológica, é esse olhar. Quando a gente fala de uma forma mais geral sobre o mundo, que está acontecendo no mundo, é um outro braço da astrologia, que é a astrologia mundana. É como que isso se manifesta nos eventos do mundo. E aí, vamos começar a entender algumas coisas importantes. Olha. De 2020, especialmente final de 2024, novembro especificamente, e durante o ano de 2025, houve uma mudança dos 3 planetas que a gente chama de transpessoais, que são além de Saturno. São Urano, Netuno e Plutão. Esses 3 transpessoais, eles mudaram de signo num período muito próximo. O efeito disso no mundo é uma profunda mudança em toda a estrutura, como nós a conhecemos. Tá? Então, e quando a gente fala dos planetas sociais, são Júpiter, o grande benéfico, e Saturno, aquele cara que é Saturno na astrologia, ele é o arquétipo associado a limites, limitações, realidade concreta, concretude. No plano da astrologia mundial, tem muito a ver com as instituições bancárias, tem muito a ver com todo o sistema de ordem social como a gente conhece. Tá? Isso é Saturno. Em 2020, e é importante fazer já essa associação, em 2020, Júpiter e Saturno fizeram a conjunção no grau 0 de Aquário. Quando há essa conjunção, e ela acontece a cada 20 anos, a gente tem um novo ciclo que começa nesses 20 anos, e os próximos, isso até 2080, serão em signos de ar. Tá? O primeiro foi em Aquário, o segundo será em Libra, o terceiro será em Gêmeos. Os 3 signos de ar, ou seja, a nível de estrutura social, porque no último século, esses encontros sempre aconteceram em Capricórnio. Então, os valores materiais sempre ficaram muito em evidência. A partir desse momento, a partir de 2020, a lógica social já começou a mudar e vai continuar mudando. Tá? Então, é importante ter essa percepção de que menos e menos as estruturas materiais serão a grande ênfase. Uma ênfase muito mais interessante será na qualidade das habilidades, na qualidade das ideias, e esse é um ponto muito importante. Eu moro aqui no Flamengo, então passa o carro do ferro velho, se você ouvir alguém gritando as coisas do ferro velho, é porque é isso que está acontecendo aqui mesmo. Beleza, vamos lá. Quando a gente fala sobre os aspectos, vamos falar um bocado agora sobre os transpessoais, tá? E especialmente Urano e Plutão. Tá? Eu fiz nesse trabalho de pesquisa histórica que eu mencionei, esses encontros desses dois, de Urano e Plutão, eles têm 3 aspectos que são muito repetitivos. O primeiro deles é movimentos sociais de revolução, rebeliões, grandes desequilíbrios, onde tem uma estrutura de poder que quer manter as coisas como estão, que é da natureza das estruturas de poder, e a parte que se rebela contra isso. Urano, na astrologia, especialmente na astrologia mundana, ele é o rebelde. Ele é aquele que não aceita desigualdades. Tá?
E quando esses dois eles entram em aspecto, sempre tem movimentos relacionados a grandes convulsões sociais. Beleza? O segundo aspecto, que acontece quando tem um encontro, seja por aspectos, tá? Que eu não vou falar muito sobre aspectos aqui, mas quando eles aspectam de uma maneira através da geometria. Outro aspecto que acontece é justamente inovações tecnológicas e inovações científicas. Tá? Então, é muito esperado tremendos avanços em toda a tecnologia como a gente conhece. Tá legal? E o outro aspecto que é interessantíssimo, quando acontecem aspectos entre esses dois arquétipos, Urano e Plutão, são mudanças no nível da consciência, mudanças na percepção da realidade, são novas formas de olhar para a realidade. Esse é um ponto importantíssimo que eu quero compartilhar aqui durante toda essa sequência de vídeos dessa grande mudança. A gente está no meio de profundas mudanças de paradigmas coletivos. Tá? E a principal que eu enxergo nesse momento é a mudança de percepção de que os nossos pensamentos e a nossa frequência emocional, ela cria a realidade ao interagir com outros corpos, outros planos, o que envolve, naturalmente, outras pessoas. Então, observe que, quando eu falo no início desse vídeo de que a astrologia é potencial, a ideia é que as pessoas têm de astrologia sempre alguma coisa fora. Ok, não é assim que acontece. A astrologia acontece através de nós. Quanto mais a gente vai tomando consciência dos nossos padrões emocionais, físicos, psíquicos, mais a gente vai entendendo que todo o universo é interrelacionado. E essa, para mim, é a grande mudança de paradigma que vai nas próximas décadas. A gente está nesses 3 anos, a gente está começando um processo de transformações profundas na consciência humana, na relação com o planeta, nas relações sociais e econômicas, nas relações políticas e geopolíticas. É um comecinho. E isso vai ter efeitos por muito tempo. Por muito tempo. Tá? A gente está, inclusive, encerrando a era de peixes para entrar na era de aquário. Então, sempre que você ouvir falar de astrologia, entenda, a astrologia é também um estudo de ciclos. A gente observa ciclos. Ciclos curtos, como o ciclo lunar, por exemplo, que dura 29 dias, quanto ciclos muito longos, como esse que eu falei, de mudanças de era, que dura muito mais tempo. Beleza? Então, olha só. Só para você se situar, em termos de movimentos históricos, que eu acho válido compartilhar, isso é parte do que eu compartilhei durante a vivência. Vou pegar uma partezinha só de mudanças que aconteceram no mundo durante esse período, tá? Durante aspectos entre Urano e Plutão. Entre 1492 e 1499, 2 grandes eventos no mundo. O primeiro foi Colombo e o processo de colonização das Américas, o que impacta toda a nossa vida até hoje. Beleza? Segundo aspecto, um banco, que era um banco muito sólido, muito estabelecido na Itália, chamado Banco Médici, ele faliu durante esse período, entre 1492 a 1499. E a partir dessa falência foi uma sucessão de eventos sociais, de protestos, e protestos violentos, e
outros eventos sociais e econômicos que aconteceram a partir daí. Só um dos exemplos. Aí passa o tempo, 2011, houve um outro aspecto, que foi a Primavera Árabe. E se você acompanhou, se não acompanhou, é fácil, só você fazer uma busca e você vai ver. A Primavera Árabe pegou vários, se não todos, os países daquela região em protestos violentíssimos. O que leva para o segundo aspecto, que é as inovações tecnológicas. Como que esses protestos se organizaram? Através de redes sociais. Então, as redes sociais e as novas tecnologias de comunicação, elas são parte desse profundo processo que é todo entrelaçado. A partir do momento que a gente se comunica com mais velocidade, que a gente troca ideias com mais velocidade, a gente pode fazer ações conjuntas de uma maneira mais rápida. E isso é muito próprio dessa mudança de poder. Já fica com isso em mente. A gente está numa mudança de poder de um eixo vertical, de cima para baixo, para uma mudança de poder horizontal, para uma mudança de poder muito mais aquariana, onde cada um tem a sua voz e os direitos devem ser respeitados, devem ser vistos, os direitos de todos. Tá? Então, já que eu mencionei isso, vale lembrar que a Revolução Francesa também pegou esse processo. Os temas da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade são absolutamente aquarianos e uranianos. Beleza? Vamos lá. Em termos, só outro dado de informação, de informações técnicas e científicas, a prensa do Gutenberg, que ele fez para imprimir Bíblia, foi em 1450. Esse foi o processo de uma dinâmica de comunicação que passou a ser, além do verbal, ela começou a facilitar em termos de disponibilizar mais informação para todo mundo. Em 1644 a 1653, ocorreu um rápido desenvolvimento da alfabetização e, durante esse período, na minha pesquisa, tem um processo super interessante, que é os nobres usavam cartas, né? As pessoas estavam lendo com mais facilidade, usavam cartas para se comunicar com outros. Tá? As cartas, esse é um dado super interessante da astrologia, da história, quem levava as cartas eram chamados de mercúrios, os mercúrios. Por que estou rindo? Porque Mercúrio, na astrologia, é o comunicador. Mercúrio, na astrologia, é essa capacidade de levar informações e captar informações. Tá? É como a gente processa informação. Beleza? E, em termos de mudanças de realidade, observe. Fica fácil da gente entender. Quando Colombo chega primeiro ele chegou nas Bahamas. Quando ele chega nas Bahamas e a expedição dele é bem sucedida, há um entendimento de que a Terra não é plana. Há um entendimento de que nós estamos num globo. Beleza? Isso é uma percepção. Depois, em um outro momento, Galileu entendeu também e compartilhou que o planeta gira em torno do Sol e não o contrário. Tá? E é lógico, todas essas grandes descobertas, elas sempre conflitam com processos cognitivos, que falam, não, a minha verdade, eu faço isso há tanto tempo, como é que vem esse cara ousar desmontar a verdade que eu acredito? Que na linguagem da astrologia, isso é Saturno.
É o mundo como a gente conhece, é o mundo como a gente percebe. Tá legal? Então, quando vem alguma coisa além do mundo como a gente percebe, inicialmente a gente reage com medo e com descrença. A gente tem medo das mudanças, de mudar a forma de vida como a gente conhece, como a gente se estruturou, como a nossa estrutura de ego aprendeu a funcionar. E, a partir daí, há uma ligação, às vezes violência, enfim. É assim que funciona. Legal? Por isso que eu estou falando. Parte da minha intenção aqui é compartilhar, dentro desse canal, ferramentas que eu uso muito dentro da minha vida pessoal e profissional, para você aprender a se autorregular dentro desse processo de tremendas mudanças sociais, culturais e econômicas e tecnológicas que a gente só começou. Beleza? Legal. Então, com isso você já está mais ou menos entendendo. Se você não entende astrologia, eu estou conversando dessa maneira para que você faça ponte também, porque eu gosto muito de usar a astrologia como uma ferramenta pragmática, onde você entende do que a gente está falando. Tá? Porque senão fica aquela coisa, né? A pessoa fala, o outro tem que acreditar. Não é sobre acreditar, é sobre verificar. A astrologia a gente verifica. A astrologia a gente pega o potencial, a gente entende, é uma linguagem. A astrologia é uma linguagem como outra qualquer. E a gente começa a fazer correlações. E começa a ver que ela realmente descreve o nosso mundo interno e o mundo e o cosmos. Tá? Essa é a ideia. Então, o que está acontecendo nesse período? Eu já mencionei, em alguma parte desse vídeo, que os 3 transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, mudaram de signo num período de tempo muito próximo. Tá? Os trânsitos desses planetas são muito longos. Pra você ter ideia, Urano, o ciclo dele é de 84 anos, ou seja, o tempo médio da vida de um ser humano. O ciclo de Netuno é de 165 anos e o ciclo de Plutão é de 245 anos. Então, são ciclos longos. Tá? Lembra que eu falei sobre o ciclo da Lua? Rapidinho, 29 dias. Quando a gente traz os ciclos dos planetas longos mudando de signo ao mesmo tempo, num período de um ano, a gente sabe que vão ter grandes mudanças. Só que é mais interessante do que isso ainda. Tudo na astrologia gira em torno desse estudo geométrico, simbólico e Netuno. Agora, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de janeiro, daqui 12 dias, no dia 27 de janeiro, Netuno pisa definitivamente, e não volta mais, no signo de Áries, onde ele já pisou ano passado, depois ele retrogradou, esses planetas fazem esses movimentos, mas agora ele segue avante, no signo de Áries, que é o signo relacionado a coragem, é o signo relacionado a novos começos, é o signo relacionado a é o fogo primal, é a energia de início de toda a vida. Então, a simbologia do grau zero de Áries é muito poderosa. No dia 20 de fevereiro, Saturno, é a vez de Saturno, entrar definitivamente em Áries. A partir dessa entrada, os dois estarão em uma conjunção exata, especialmente no dia 20, tá? Uma conjunção exata. Essa conjunção exata, ela faz aspecto com Plutão e aspecto com Urano. Então, a gente que estuda a astrologia, a gente sabe que esse é o início simbólico, energético de um novo mundo. Essa é a melhor descrição. Nós estamos vivendo num período da criação
de um novo mundo. E isso é uma coisa muito bonita para a gente compartilhar, porque nesse novo mundo, você está criando um novo mundo, eu estou criando um novo mundo, todos estamos criando esse novo mundo, através das nossas intenções, através das nossas escolhas, através da coerência, tanto pragmática, como que a gente vive a nossa vida, quanto vibracional, que de fato eu estou vibrando. Tá? Porque, só para ver, em termos de incoerência comportamental e vibracional, dentro desse período, se você pega esses grandes enganadores sociais que se tornaram, aqui no Brasil, o movimento neopentecostal, ele se tornou um show de horrores, onde as pessoas, muitos desses pastores se enganam de uma forma deliberada para ter status e ter poder. Eles enganam. Então, existe uma dissonância de vibração. Uma coisa é o que eles falam, outra coisa é o que eles são, o que a gente sente quando ouve esses caras falando. Beleza? Então, em termos de coerência, é uma coisa muito simples. Se a gente está presente, é muito mais fácil a gente perceber se a pessoa está sendo sincera ou não. Se a gente fica muito com medo e muito cheio de ideias confusas, a gente perde o fio da meada. Beleza? Então, em termos de intenção, escolhas, coerência, é a nova maneira da gente criar as nossas realidades. E isso vai ser mais e mais e mais presente, potente. Muita coisa vai começar a acontecer a partir daí. E já está marcando 27 minutos desse vídeo. Ele está bem mais longo do que a média dos vídeos que eu faço aqui no YouTube. Então eu vou parando por aqui, mas eu vou fazer outras sequências. Comenta embaixo se fez sentido para você, traz suas perguntas. A minha ideia aqui realmente é estar dentro do que eu aprendi na primeira escola que mudou a minha vida, final dos anos 90, eu aprendi alguns princípios básicos. Um deles é benefício mútuo, suporte mútuo. Então a intenção aqui, a partir desses vídeos, é criar um ambiente de suporte mútuo, de benefício mútuo. Beleza? Todo o meu cuidado aqui é criar um espaço seguro para a gente poder trocar. Eu vou compartilhando as coisas que eu sei que funcionam. Nesses 26 anos de prática, eu fiquei batendo palminha aqui. Nesses 26 anos de prática, para você praticar e para a gente ir trocando. Tá legal? E uma outra coisa, eu comecei no último sábado, ou seja, no primeiro sábado do ano, uma prática que eu vou seguir pelo menos até o começo de março, com essa visão, dessa preparação toda, uma prática de meditação em grupo, para as pessoas que querem praticar intenção, escolhas, coerência, através das técnicas que eu trabalho e conduzo. Então, se tiver interesse, me avisa e eu te passo as informações. Beleza? Então, encerro esse vídeo desejando realmente que você, faça o melhor pela tua vida. Começa pela tua vida. E a partir daí a gente vai caminhando juntos. Toda a ideia aqui é a gente caminhar juntos. Beleza pura? Um abraço.